Seja muito bem-vindo ao iCast, o seu podcast de inovação. Nós somos do Núcleo de Inovação. Hoje estamos recebendo aqui o Copegem. Eles vão falar mais deles, quem são eles, quem é o Copegem, quem são os membros que estão aqui. Mas antes disso, eu sou o Victor Borges. Nós, como dissemos aqui, somos do Núcleo de Inovação. Fazemos parte do maior programa de empreender da América Latina, o programa Empreender dentro da Assim de Maringá. Eu tenho uma empresa de marketing, assessoria MAP, tá? Todo mundo vai apresentar um pouquinho dos seus negócios também. Hoje o nosso tema é inovação, mas também trazendo os jovens para perto do empreendedorismo, né? Hoje tem muitos jovens já empreendendo cedo e aqui em Maringá tem um apoio forte, que é o Copegem. Mas antes disso, eu vou passar para o meu companheiro aqui de mesa, Emerson, e cada um vai se apresentar, porque isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. Isso aí. Muito bem, olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Emerson, eu sou do Núcleo também de Inovação, né? E estou aí na Assim já há uns 5 anos. E eu sou da empresa Alliance Solar, então também aí com inovação, né? Tem muito a ver com inovação, a empresa de energia solar. Oi pessoal, eu sou o Caio Volpato, eu sou hoje vice-presidente do Copegem, junto com o meu presidente Luiz Felipe. Tenho uma empresa de engenharia de construção, a Trifold Engenharia, e embora seja um ramo muito tradicional, mas que a gente precisa colocar e temos colocado bastante inovação também no nosso mercado. Olá pessoal, eu sou o Luiz Felipe, estou como presidente do Copegem agora para essa gestão 2025-26, nós temos 2 anos de gestão lá. O Copegem é o Conselho Permanente do Jovem Empresário aqui de Maringá. Empresarialmente eu sou 3ª geração de uma família da indústria FA Maringá. Nós temos alguns negócios ali no grupo, FA Colchões, que é uma fábrica de colchões, nós temos uma loja de atacado, nós temos um e-commerce chamado Encompre, que agora vai mudar um pouquinho a marca. Eu toco especificamente uma empresa de maquininha de cartão de crédito, uma subadquirente chamada Aqui Rede. Então tem alguns negócios aí no grupo, mas hoje eu estou aqui representando o Copegem, que é o Conselho Permanente do Jovem Empresário de Maringá, ali da Assim, que completa esse ano 35 anos. No final nós vamos falar desses 35 anos aí, cara. Tem um detalhezinho que ninguém tá sabendo, uma bomba pra gente soltar aqui. Mas vamos lá. Bem, vamos começar com o assunto principal, né? Copegem. Queria que vocês explicassem para todo mundo que tá aqui o que é o Copegem, até como fazer parte. Eu sei que é mais concorrido que vestibular, né? Então, mas é bom, é importante o pessoal saber que existe. Sim. Acredito que vocês tenham muitos projetos que apoiam o jovem, que mesmo que não consiga fazer parte do Copegem, mas tem bastante projeto que apoia. Então fala um pouquinho aí do que é o Copegem e a gente vai seguindo. Beleza. O Copegem, ele tem como missão ser a maior escola de líderes do nosso país. Então, assim, né, claro, a gente atua regionalmente aqui na nossa cidade, né, mas a nossa ideia é a formação de novos líderes. Tanto líderes para as nossas empresas aqui da nossa cidade, né, para a nossa cidade também, para o poder público, para poder realmente se engajar dentro das atividades da cidade, e também para o associativismo dentro da Assim, que é a Associação Comercial aqui de Maringá, né? Então a ideia do Copegem, a principal missão dele é desenvolver projetos que ajudem os nossos jovens a se desenvolverem como futuras lideranças da nossa cidade, né? E para isso a gente tem vários projetos lá, né, Caio? Aqui, assim, se a gente for falar, né, hoje a gente desenvolve mais de 30 projetos durante o ano. Hoje nós somos em 60 conselheiros, que nós chamamos. Até nós tivemos um processo seletivo no início do ano, que a gente contou com 157 inscritos para 14 vagas. Então, todos os anos a gente abre algumas vagas, porque o Copegem tem uma idade limite dos conselheiros de 35 anos. Então, até os 35 anos é considerado um jovem empresário, ele pode ficar ali no conselho até os 35 anos. Completou 35 anos, infelizmente a gente fala que é uma aposentadoria compulsória, né? A pessoa tem que sair compulsoriamente ali. Então, todos os anos a gente tem essa reciclagem de gestão, de diretoria, de novos conselheiros participando ali dentro do núcleo, para tá sempre revigorando, sempre trazendo coisas novas ali para dentro do conselho, sempre buscando também inovar, trazer gente com um pensamento diferente, trazer gente justamente para trazer uma melhoria para nossa gestão, né? Acho que isso é muito legal. Só para pegar o gancho da idade, tem idade mínima? Ou seja, então se a pessoa entrar com 18, ela pode ficar até os 35? Ou tem um tempo máximo além dos 35 anos?
Não, a pessoa ela pode ficar até os 35 anos, normalmente ela entra a partir dos 18 anos ali, né, que a gente considera, porque para entrar no Copegem, a pessoa tem que já estar trabalhando em um cargo de gestão, liderança, ou ser um sucessor dentro da própria empresa. Então a gente tem alguns critérios ali para ser considerado um jovem empresário para poder participar ali do Copegem. Mas a partir do momento que a pessoa está ali dentro, desde que faça sentido no momento de vida dela, ela continuar ali dos 18 até os 35 anos, não tem nada que impeça ela. Mas a gente sempre frisa de que a pessoa tem que estar ali enquanto ela puder. Né? E ela tem que se engajar com o conselho, assim, né? Fazer 30 projetos durante o ano não é fácil, é bastante coisa. A gente concilia o nosso trabalho com todos os projetos que a gente faz. Então a gente tem que ter ali pessoas que estejam realmente engajadas e com vontade de entregar um pouquinho mais pelo nosso conselho, pela nossa cidade, pela associação. Me fala uma coisa, é bastante concorrido, né? 154 candidatos aí para quantas vagas? 14 vagas. 14 vagas, é quase uma universidade. E assim, você falou algum dos critérios, mas quais são os principais critérios que a gente pode falar assim, poxa, como é que eu consigo entrar no Copegem, né? Eu quero fazer parte, uma vez que é muito famoso o Copegem, a gente ouve Copegem em vários lugares aí, né? Tem ações aí em todo Maringá. Então eu queria saber um pouquinho, quais são esses principais critérios mais ou menos para entrar aí no Copegem? Posso? Por favor. Assim, a gente busca as pessoas que querem se desenvolver. Então, a gente conversa bastante, faz um alinhamento muito bom no início, no processo seletivo mesmo. A gente conversa bastante, tem algumas etapas, até realmente a pessoa ser efetivada. Então, a gente tem desde algumas reuniões do Copegem que a gente pede para ela participar, para ver se ela pode estar disposta a estar naquele horário. A gente faz um alinhamento sobre a quantidade de projetos que tem que se dedicar. E a gente fala muito sobre o momento de vida, né? Porque acontece assim, às vezes a pessoa está na faculdade e está tendo aula à noite. Muitos dos projetos que acontecem no Copegem são feitos durante a noite. Na semana passada nós tivemos vários projetos durante a noite. O Impact, por exemplo, que nós podemos até falar mais, é um evento que a gente faz para 1.000 pessoas, que foi na terça-feira. Se a pessoa não tem essa disponibilidade, ela já fica difícil ela participar. Né? Ela não consegue aproveitar tanto, né? Exato. Então, ela tem que ter essa disponibilidade, essa proatividade de entrar nos projetos. A gente tem um bordão, né? Que a gente fala assim, quem não se envolve, não se desenvolve. E isso a gente sempre bate muito na tecla, porque se você entrar lá só por estar... eu vou entrar lá porque é legal o nome do Copegem, né? Quero colocar camisa, quero ganhar uma camiseta e usar essa camiseta ou colocar no meu Instagram, eu participo do Copegem. Cara, isso não vai contar, não vai adiantar muito. O que vale mesmo é participar de dos projetos. Tem gente que entra e no primeiro ano já se envolve em 5, 6 projetos. Quando ela vê, ela já está liderando algum projeto, já está desenvolvendo ações novas dentro da cidade, já está engajando novas lideranças, já está dando palestra. Então, o pessoal consegue se desenvolver muito rápido lá dentro. Mas, claro, quem tem interesse de entrar. Então, essa é uma das características que a gente busca. Ver se a pessoa, dentro do que ela passa para a gente, ali na avaliação inicial, se ela está com esse tempo para participar disso, se ela tem realmente no dia a dia do que ela trabalha, se ela realmente assim é a líder da empresa dela, se ela já está atuando, né? Porque muitas vezes se a pessoa for um sucessor, né? De repente já tem a empresa na família, mas ele não atua no negócio, talvez não seja o momento para ele. Ele não vai conseguir aplicar muito o que ele vai aprender ali. Nós vamos fazer, por exemplo, agora, nas próximas 7 semanas, um treinamento de vendas, que vai acontecer todos os dias, se não me engano, durante 3 horas, durante as noites. Se a pessoa não aplica aquilo ali no dia a dia, talvez ela vai fazer o treinamento e não vai usar. Sim. Então, é por isso que a gente sempre tenta alinhar. Está no seu momento de vida? Está realmente conseguindo, está numa posição em que ela vai conseguir aplicar aquilo? Tem vontade de entrar? Não é só por estar ali, mas quero participar, quero me envolver, não tenho problema com isso? Aí, normalmente, essa pessoa consegue ter uma boa aprovação ali no nosso processo seletivo. Claro que tem muita gente boa, não dá para colocar todo mundo, e a gente também não é um processo seletivo que a gente consegue avaliar tudo. A gente vê um pouquinho do que as pessoas conseguem mostrar, né? Vê na prática depois, né? E acaba vendo na prática depois. Tanto que normalmente o pessoal que entra como trainee. A gente ainda fica aquele ano inicial de avaliação realmente olhando, olha, a pessoa está se engajando, ela está indo atrás dos projetos, ela está faltando. Isso é uma coisa que a gente pega muito, né? Beleza, eu quero participar, mas eu não consigo ir nas reuniões, eu falto. Então... E tem um processo que vocês... Tem um processo que vocês
eliminam, por exemplo, a pessoa? O cara foi lá, mas não teve uma participação ativa. Tem uma fila de espera, de repente. Como é que é isso? Esse ano a gente começou a fazer esse formato com a fila de espera. A gente tinha nos outros anos, mas a gente não chegava a fazer uma fila de espera. Aí esse ano a gente começou a fazer. A gente vê as pessoas, não estou conseguindo participar, de repente eu entrei, mas não era bem o que eu estava querendo, e a gente começa a ver uma baixa no engajamento. Aí a gente conversa com a pessoa para tentar melhorar, ver o que é. De repente ela mesma sente, olha, realmente, eu acho que não é o que eu estava imaginando. E aí, até dependendo de quanto tempo já se passou ali do processo seletivo, a gente chama algumas pessoas que estavam na lista de espera querendo entrar. Isso aí é totalmente possível da gente fazer, sim. Legal. Bacana. E dentro desses projetos que vocês realizaram, como o nosso tema sempre é inovação, né? Nós somos um núcleo de inovação, não é tão antigo, é recente, e acho que tem o quê? 1 ano para 2 que realmente tem se movimentado bastante, né? Então, o iCast é um movimento nosso de contribuir mais para a cidade, contribuir para o próprio programa Empreender. Então, eu sei que tem outros núcleos fazendo um podcast, mas foi o que nós falamos, o nosso vai ser melhor. A gente fala de inovação, é multissetorial, tem abertura para falar com todo mundo. Legal, então, nosso vai ser inovador. Vai ser inovador, com certeza. E a galera vai muito para entrevista, e eu acho que essa conversa é muito melhor, fica muito mais suave para você passar as informações. Então, trazer as informações, trazer os projetos, divulgar, até a própria empresa divulgar para a galera fazer um pouquinho do seu merchan, né? Que é importante. Estamos falando de empresas, empresários, por que não? E aí nós estamos fazendo, não sei se quando for pro ar esse episódio, não sei se vai ser antes ou depois do evento, mas vai ter o Inova Week em Maringá. Legal. E nesse momento que nós estamos gravando ainda não aconteceu. E nós assumimos 2 dias lá. E assim, um dia é mostra a inovação da sua empresa, então abrimos a porta para empresários, pessoas que querem, de fato, a princípio dentro do nosso núcleo, e alguns convidados que, dentro do ecossistema aqui de Maringá, principalmente, do programa Empreender e ao redor, que possam demonstrar. Em tese, não é nada novo no mercado. Tipo, ninguém nunca fez isso? Claro que já fizeram, inúmeras vezes. Mas nós estamos trazendo isso de uma maneira assim, cara, vai trazer aquele cara que bombou com um robozinho aí na cidade, né? Então, vai ter uma galera interna nossa que tem inovação. Tá até aqui hoje com a gente, uma delas que vai falar um pouco da empresa, que inova ali na educação. Então, são oportunidades que nós estamos querendo gerar para Maringá conhecer mais as empresas que estão inovando aqui, né? E quando eu vim para cá, para Maringá, a primeira coisa que me impressionou é o programa Empreender ser o maior da América Latina e ter excursão de fora vindo para cá, cara. Porque isso é absurdo. Pra vir conhecer, né? Como assim? Nego vem de outro país, né? Desculpa a expressão. Eu falei uma expressão aqui que alguns não conhecem, mas pessoas vêm de outro país, de outros estados, para conhecer um programa porque que dá certo. Sim. E eu acho isso impressionante. Então, são pequenos detalhes. E aí eu queria ouvir de vocês, tipo, qual é o projeto que vocês lembram, ou que está atuante, ou que foi do passado mais inovador, assim, que, nossa, isso aqui realmente mudou, não importa que seja novo para o mercado, mas que para vocês fez muita diferença. Antes disso, para completar a pergunta, que vocês comentaram que são em torno de 30 projetos por ano, né? Isso. E desses 30 projetos, além de ser inovador, esses projetos são focados para atender quem? Então, se puder já completar... Claro, explicando um pouquinho assim, como é que é o funcionamento do Copegem hoje, né? Hoje a gente está em 60 conselheiros ali, que são todos... são voluntários, né? Então a gente se voluntaria para estar ali dentro do Copegem. A gente não recebe nada, não ganha nada por isso. Ganha, claro, experiência, conhecimento, desenvolvimento, todas essas questões. Mas entre esses 60 conselheiros, hoje a gente tem 14 pessoas na diretoria, mais ou menos, eu como presidente, o Caio como vice-presidente. E os diretores, a gente fala que eles são as pessoas que cuidam dos maiores projetos ali dentro do conselho. Ele não tem uma pasta específica, ele não tem uma diretoria específica, mas sim ele fica responsável pelos maiores projetos. Cada um deles tem um projeto muito grande ali dentro do conselho. E acho que uma coisa que a gente já faz que é muito legal de inovação, assim, que eu acho que estimula essa inovação e o pensar diferente, uma pessoa nunca toca o mesmo projeto 2 vezes dentro do conselho em 2 anos consecutivos. Então a ideia é, se eu fiz o projeto, se eu organizei esse ano o processo seletivo, cara, ano que vem não vai ser eu, ano que vem vai ser o Caio que vai organizar o processo seletivo. Justamente para a pessoa não ficar enviesada de só fazer o que já fez no ano passado. E sim ela vir com uma cabeça diferente, com uma folha em branco, repensar o projeto, o que eu posso fazer diferente, o que eu posso fazer de melhor.
a gente quer sempre aumentar e melhorar os nossos projetos, né? Então, assim, a gente sempre dá essa tarefa para uma pessoa diferente, uma pessoa que tenha se engajado ali no conselho no ano anterior, para ela pensar um pouquinho mais no projeto, né? Então, acho que isso é uma ideia já muito legal de inovação. Aí, voltado mesmo para a inovação dentro dos projetos, acho que a gente tem vários exemplos ali, né? A gente tem o Impacta Maringá mesmo, lá atrás, foi um evento de inovação hoje o evento já tem 8 anos, né? Mas a gente veio pensando em empresas que causem um impacto, seja ele social, ambiental ou governamental, mais voltado para essa agenda ESG. Ele começou há 8 anos atrás com um evento que devia ter umas 100 pessoas no máximo lá no Teatro Barracão, se eu não me engano, começou. Hoje, esse evento foi na terça-feira da semana passada, né? Lá no Calil Haddad, nós tivemos ali mais de 1.000 inscritos, 1.100 e poucos inscritos. Nós tivemos a participação do Greca, que já foi 3 vezes prefeito de Curitiba. Tivemos a participação até do prefeito aqui de Maringá. Tivemos várias... grande da prefeitura também, apoio né? muito grande da prefeitura. Nós tivemos aqui vários palestrantes ali. Então, assim, são exemplos que a gente sempre busca estar melhorando e inovando dentro dos projetos do Conselho. Essa é a ideia do Conselho, né? É interessante isso que o Luiz falou de melhorar e inovar dentro dos projetos, que a gente sempre fala assim que o próximo projeto sempre tem que ser melhor do que o projeto do ano passado. Então assim, sempre a gente coloca essa régua, mas como que foi esse projeto ano passado? Foi tal. Então beleza, sua meta agora tem que ser maior. E isso é real. A gente faz uma avaliação no final do ano do planejamento estratégico para o ano seguinte, em que a gente traz todos os membros do conselho para pensar, fazer uma avaliação dos projetos um a um, o que eles acharam, vale a pena manter para o ano seguinte ou não. E também a gente faz umas dinâmicas para realmente brainstorm mesmo, de o que a gente poderia inovar, o que é um projeto novo que está acontecendo. Então, o mundo está indo para o caminho de podcast. Então, o Copegem tem um projeto de podcast? Não tem. Vamos fazer? Vamos. Então, a gente sempre tenta trazer novos projetos. Então, normalmente a gente tira os 2 projetos que deram um resultado mais baixo do que o resultado seria. Porque não dá para fazer todos, né? Não então vocês acabam tendo que deixando um de gaveta. Até um exemplo desses é o próprio podcast, né? Nós tentamos, a gente não conseguiu ter o engajamento e a periodicidade que acho que precisa para um projeto como esse, né? A gente acabava fazendo algumas coisas muito espaçadas, a gente viu, cara, dá um trabalho muito grande para um resultado do que a gente estava fazendo que não valia a pena. Então a gente acabou descontinuando esse projeto dentro do conselho e a gente viu que tem pessoas que fazem muito melhor que nós, né? E colocamos outros, como por exemplo o Entrever do Bem, que foi um evento que a gente realizou agora em agosto foi um evento mais social para venda de uma comida típica para arrecadação de recursos para a gente destinar para o Observatório Social de Maringá. Então a gente focou a energia, né, em projetos diferentes. Então, a gente que daria algum resultado, um impacto direto em algum grupo, ou entidade, ou pessoas, né? O podcast às vezes fica mais informativo, né? Que vocês falaram, tem um monte de gente fazendo, então... e esse aí causou um impacto direto lá na instituição. Esses projetos, eles recebem algum apoio ou vocês levantam os recursos do próprio Copegem? A gente trabalha assim. Com relação aos projetos, você tinha comentado, né? Para qual o público se destina. A gente trabalha hoje com projetos voltados para capacitação interna. Então, vai ser cursos e treinamentos, que nem esse que eu comentei. Na semana que vem, que a gente vai começar uma série de aulas sobre vendas. Esse é para capacitação interna. A gente tem projetos de capacitação externa. Então, o Impacta Maringá é um evento de capacitação externa em que a gente trouxe diversos cases. Além do Greca, teve o pessoal da Vert que veio falar. Veja Shoes, né? Agora da Veja Shoes. Agora é Veja. Teve o pessoal da Simflex que veio comentar os cases deles de forma a inspirar e inovar pessoas a também terem cases de sucesso, principalmente voltados para a sustentabilidade. Então, uma capacitação externa. E além de eventos de ação social e representatividade que a gente tem também. Pensando com relação aos projetos, né? Como foi mesmo a pergunta? Questão essa última pergunta do apoio, né? Se vocês têm algum apoio externo, se vocês usam somente recurso interno. A gente tem um caixa que a gente
todos os anos, os membros do Copegem pagam uma anuidade para A participar. pessoa, além de ser voluntária, ela ainda paga para participar do Copegem. Tem que gostar, tem que gostar. O nosso também, porque tem muitas ações, né? Sim, A gente é, acaba entendi. tendo que fazer alguma coisinha, um cafezinho. Alguma coisa para rodar o Não projeto. tem como. né? Exato, e muito na intenção de, como você falou, rodar o básico ali dos projetos. Para que a gente não tenha que toda hora ficar falando, ó, vamos pagar um café Sim. aqui, vamos fazer aquilo. Então, tem uma anuidade básica, só que os projetos sempre rodam por meio de apoios e patrocínios. Então, a gente sempre conta com eles. Para o Impact, a gente conseguiu diversos patrocinadores. Pro Entreveiro do Bem, nós tivemos 18 patrocinadores e vários apoiadores participando também, porque são pessoas que entendem que a nossa causa é alinhada com o que eles querem e também gera uma oportunidade de divulgação e de interação, né, com o que a gente está fazendo. Isso fora todo o apoio da SIM, da casa, né, que dá ali para o Copegem. O Conselho já tem 35 anos, então já é muito reconhecido como realmente uma formação de lideranças ali dentro da casa. Hoje a gente vê no CAD, no Conselho Administrativo, né, o tanto de pessoas que já passaram pelo Copegem ali, o próprio presidente Barbieri hoje já passou, o Michel Felipe também já foi presidente do Copegem, então já teve várias gestões aí com ex-presidentes ou ex-conselheiros do Copegem, pessoas que passaram ali por dentro. Então a gente vê que a gente está conseguindo realmente entregar um pouco da nossa missão, que é o desenvolvimento de lideranças. Então acho que a gente nem comentou, né, mas as reuniões do conselho são todas as terças-feiras, então uma reunião semanal, demanda ali um tempo, pessoal, das 11... projeto, não tinha como ser quinzenal. Não tem como ser quinzenal nem mensal, né? Então é toda semana, das 11h45 da manhã até mais ou menos 1h15, 1h30, e depois a gente tem o almoço ali na onde a gente acaba integrando um pouquinho do pessoal do conselho, né, conversando um pouquinho mais ali entre os conselheiros, mas semanalmente essa reunião do conselho acontece ali dentro da SIM. Inclusive a Ana Sati, que hoje é a presidente do Empreender, ela já foi membro do Copegem, né? Foi por muito tempo. Muito tempo. Já tivemos entrevista dela aqui. Legal. Ela foi uma das primeiras, assim, que nós queríamos trazer. O Barbieri ainda não consegui. A agenda não tá A agenda batendo. tá difícil, a agenda é complicada. Mas eu quero trazer aqui, porque representa muito para nós, como núcleo, como programa Empreender, né? Legal. A própria é assim. E dentro, vocês estão há quanto tempo no Copegem? Aí já vou entrar um pouquinho na vida de vocês, Na né? vida nossa, legal. Eu tô desde 2017, então já fazem 8 anos ali. Já 10 anos já. Já tem um tempinho já que a gente tá ali dentro do conselho. E tu vai se aposentar? Falta muito para se aposentar? Não, agora é que assim, no conselho tem uma questão também que você também se aposenta depois de passar por presidente. Então eu tô com 31 anos agora, eu vou encerrar minha gestão com 32, mas daí eu tenho que me aposentar compulsoriamente também depois de ter sido presidente, a gente acaba saindo. Então eu vou me aposentar antes dos 35. Então 35. O fim de carreira é o presidente. O fim de carreira é o presidente. Então quando te convidarem, será que é convidado porque gostou? Já falaram assim, ó, tem mais 2 aninhos só pra você, daí acaba, daí já chega. É um convite ou é uma... Ele é uma conquista? Ele é claro, acaba sendo as duas. Sim, acaba sendo um pouquinho de cada coisa, né? Mas ele é a pessoa, o próximo presidente do Copegem é sempre indicado pelo presidente da casa. Então é indicado pelo Barbieri, né? O presidente dessa gestão, mas é reconhecido pelo trabalho que a pessoa desenvolve, né? Então, assim, não deixa de ser uma conquista, né? Não deixa de ser uma conquista porque o convite não é feito aleatoriamente. É uma conquista, mas é um convite para sair também. É um convite que você só tem mais 2 aninhos. É bom botar na mente que talvez alguém suou no ouvido dele, tipo, bota esse cara como presidente. Já tá na hora. Será que é porque não estão te aguentando mais, cara? já chega, já. Não, mas teve um pessoal, por exemplo, acho que a Sati, se eu não me engano, ela passou mais de 10 anos no conselho. Foi. A Sati, nós tivemos a gente teve uma leva de conselheiros que passaram ali 8, 10, 11 anos dentro do conselho e passaram bastante tempo ali na casa também. Porque é um movimento, né? Em 2009 foi a primeira vez que eu empreendi, né? A primeira vez que eu abri um CNPJ. Naquela época eu precisava de um CNPJ, eu não sabia que eu ia empreender. Foi até quando lançou o MEI, né? O MEI foi lançado e aí caramba, 30 minutos tirei um CNPJ, resolvi meu problema. Aí eu não sabia onde eu estava me metendo, né? Mas não tinha. Eu sou do Rio de Janeiro, então lá é muito, muito mais difícil ter acesso a apoio, e aqui em Maringá ter isso extremamente acessível, não que entrar no Copegem seja fácil, mas é acessível. Talvez não entre no Copegem, mas entre em outro, diversos núcleos, começa a estar dentro do ecossistema ali, em algum momento vai ser chamado, porque
eu acredito que vocês, pô, se a pessoa está em outros núcleos e se inscrevendo, em algum momento ele vai conseguir. Sim. Não é possível, a não ser que realmente não esteja no momento, né? Igual vocês falaram, que ele vai ter um horário que ele não vai poder entrar, enfim, que não vai poder participar e acaba não sendo eleito por falta de tempo. Mas eu não tive isso lá atrás e eu vejo isso. Então, o movimento que o Programa Empreender, de uma certa maneira, faz, né, com os seus núcleos, com os seus conselhos, ele ajuda muito o empreendedor. Assim que eu cheguei aqui em Maringá, eu busquei alguns grupos de empreendedorismo e existe realmente uma deficiência de apoio. Principalmente para o jovem, porque o jovem não sabe o que precisa ser feito. Tem uns que se destacam, mas ele poderia estar muito melhor se ele tivesse apoio. Claro. Né? Eu tenho um sócio novo, tem 23 anos, então falta experiência. Assim. Eu troco muito com ele por causa disso. Eu sou mais velho, tenho 38, vou fazer 39 semana que vem. E aí a gente tem muito essa troca assim, de experiência. Ele me ouve bastante porque ele sabe que eu já passei por muito mais do que ele. Então eu vejo isso também lá no nosso núcleo, por ser multissetorial, nós nos ajudamos muito, né? Pelo fato de estar em outro segmento, outras ideias, né? O problema dele, às vezes, é o mesmo que o meu, mas eu tratei diferente e ele não conseguiu ver e eu compartilho com ele e vice-versa. E ter esses jovens lá no Copegem, ele traz essa ajuda. E aí, é uma pergunta que eu quero fazer. Como que vocês lidam com essa falta de maturidade? Porque, querendo ou não, tu vai estar com 31 e vindo de geração de empreendedores, beleza. Mas quando eu comecei, eu não tenho na minha família empreendedor. Sim. Como que vocês lidam com essa falta de maturidade de fato? Porque antes dos 30, não são todos que vão ter uma maturidade boa para lidar com um grupo grande. Eu acho legal a ideia de ser já líder, de ter uma função, eu não vou dizer um cargo de um CLT, mas às vezes ele é da família, né? Sim. Mas já tem uma função de liderança ali, de empreendedorismo. Isso é legal, porque já posiciona bem para entrar, mas como que vocês lidam com isso? Porque, querendo ou não, existe uma falta de maturidade. Mas não no sentido negativo, é experiência mesmo. Vocês não têm tanto tempo de empresa. Tem exceções, como eu disse. Como é que vocês lidam com isso? Ali, assim, só falando duas coisas que eu vejo que acontecem ali hoje no conselho, né? A gente tem, primeiro, a ideia de o Copegem, ele não é focado, igual o Caio já comentou um pouquinho, ele não é focado apenas para as pessoas que estão ali dentro. A gente faz muitos projetos para fora. Então a gente faz muitos projetos de desenvolvimento para a cidade. Então, às vezes a pessoa naquele primeiro momento ainda não está no momento dela de entrar no conselho, ainda não é o momento, às vezes ainda precisa conhecer um pouquinho mais, desenvolver um pouquinho mais da própria liderança dela mesmo antes de entrar no conselho. Cara, a gente vai ter o evento aqui do Copegem Business que vai falar sobre liderança, que vai falar sobre tecnologia nos negócios, que vai falar sobre desenvolvimento pessoal. Cada ano a gente tem um tema diferente. Participa aqui do evento que a gente vai organizar. Você já conta pontinho participa, lá? Com certeza, com certeza. Eu participei do evento, tá? Pega a dica aí, se você quer entrar no Copegem, já começa a participar dos eventos deles. Isso a gente vê bastante. A gente fala assim, nossa, essa pessoa aqui que está participando aqui do processo seletivo, já vi ela em tal evento, já vi, e muitas vezes eles mesmos comentam quando eles vão se apresentar e falam assim, já participei do Impacta, já participei de tal evento. Então, assim, a gente vê o comprometimento que a pessoa não quer estar ali apenas pelo nome, mas sim por gostar dos projetos que a gente desenvolve, né? Então, assim, a gente tem muito esse foco e a gente acaba analisando um pouquinho desse desempenho da pessoa mesmo antes de entrar no conselho, né? E acho que outro projeto que a gente faz que é muito focado, que é um trabalho muito inicial, né? Mas é muito focado para o desenvolvimento de jovens da nossa cidade como um todo, e não pensando somente no Copegem, é o Empresário Sombra, Sim. que a gente faz todos os anos. Então, agora, nos últimos anos, a gente tem uma parceria com o Colégio Axia, onde a gente traz os jovens de primeiro, segundo ou terceiro ano do colégio para passarem um dia com a gente como empresários. Não que a gente vá saber muita coisa para ensinar para eles, nem nada de muito diferente, mas é mais para um pouquinho do que você comentou, vivenciar. Porque às vezes a pessoa acha que, eu quero ser um arquiteto, então eu vou passar o dia inteiro fazendo aqueles projetos maravilhosos, não sei o que, né? Só que a pessoa não tem ideia do dia a dia como do que é um arquiteto. Ele acha que é fazer um projeto e ir para obra, construir. E vai sair lindo. Até porque muitas vezes, né, a gente aprende desde pequeno. Eu acho que essa geração está mudando um pouco, principalmente com a questão toda da tecnologia, da informática, da inteligência artificial. Mas nós aprendemos que nós temos que ser CLT, né? Então a gente aprende lá que nós temos estudar,
né? Um concurso público, alguma coisa assim. Alguma coisa assim para a gente poder trabalhar, né? E colocar comida em casa, aquela coisa toda, porque você tem um ciclo ali, né? E então, por isso que naquela época, um tempos atrás, você tinha muito pouco empreendedorismo, né? Era muito mais, você foi bem sucedido se você estudou e se você chegou ali a preencher uma carteira assinada e está trabalhando. E hoje isso é diferente. E isso é importante, esse trabalho de vocês, porque ele vai justamente incentivar as crianças, lá, os jovens, né? A poder pensar de forma diferente no futuro, no empreendedorismo. Né? Abre muita possibilidade, né? A gente tem nesse projeto específico, a gente tem um case em que tem hoje um dos conselheiros do Copegem que contratou a pessoa que esteve junto com ele nesse projeto. Então ele foi lá, assessorou um dos meninos, né, durante o dia inteiro. Ele gostou tanto que o menino mudou a carreira e foi para trabalhar junto com ele. Hoje eles estão juntos na empresa. Então assim, esse é um dos cases, mas a gente tem diversos cases interessantes de pessoas que se conheceram no Copegem e hoje são sócios, que já nem estão mais no Copegem, mas como isso mudou, né, a vida deles por terem se encontrado. Até você comentou com relação à experiência, né? Eu acho que tem alguns projetos que são interessantes. Embora o pessoal ainda tenha essa questão dos 35 anos, tem bastante gente ali que é muito já desenvolvida, né? Até dentro das suas empresas. Muitos que estão com a empresa já com uma maturidade grande, até às vezes porque ele veio da família já, desde pequeno, acompanhando, às vezes ou criou negócio, ou acompanhando o dia a dia do negócio. Então já tem uma maturidade grande, mas também a gente não perde contato com quem sai do Copegem. Com 35 anos, né, a gente criou o núcleo, que é o Copegem Club. Então, que inclusive também é um núcleo do empreendedor. E que quem se aposenta do Copegem vai para esse núcleo e que continua tendo reuniões mensais. Inclusive hoje na reunião do Copegem vai ter vários que vão estar com a gente. Eles continuam acompanhando os projetos, eles tem projetos entre eles acontecendo, visitas técnicas que eles fazem entre eles, um na empresa dos outros, confraternizações justamente para continuar fomentando esse contato. E nele, a gente costuma deixar muito aberto para sempre ter essa troca. Então, a gente tem uma mentoria e consultoria. É um projeto em que a gente traz uma pessoa mais experiente em alguma área. Então, de repente, na área de energia solar, eu trago você para passar para a gente o que todo mundo quer saber, né? Sobre energia solar. Então, de repente, o pessoal vem, quem está interessado, um grupo tem umas 15 pessoas que a gente faz ali dentro do conselho, e senta numa roda à noite para a gente conversar sobre energia solar e ficar discutindo esse tema. Sobre isso, a gente faz vários temas, RH, expansão, financeiro, tudo. E sempre tenta trazer uma pessoa de referência. Normalmente, uma pessoa que já foi membro do Copegem e que hoje está no clube e que pode vir falar com a gente. Outro projeto interessante também, pensando nessa questão de troca de experiência, é um projeto que inclusive a gente fala que foi um dos mais inovadores que a gente fez nos últimos tempos, que é o Destrava. É um projeto em que a gente traz, monta um board, como se fosse um conselho mesmo, de 3 a 4 pessoas numa mesa, empresários experientes de alguma área. E um dos membros do Copegem, uma das empresas do Copegem, né, a gente faz um processo seletivo, é escolhido para poder apresentar o seu case para esse board. Então, digamos que eu queira validar uma ideia ou eu queira saber um rumo para tomar no meu negócio, eu trago aquele case ali e trago empresários experientes para poder, por algumas horas, dar um direcionamento. Servir realmente como um board de conselho, dar ideias, ajudar a desenvolver. Então, assim, por isso que eu perguntei sobre a maturidade, porque eu vou até complementar o que eu disse, né? Que existe a capacidade, assim, separando, eu acho que a gente pode usar essas palavras, esses termos para várias explicações, mas dentro do contexto que eu estou trazendo, no meu ponto de vista, aqui tem a capacidade e a maturidade. Então, assim, eu vejo profissionais de até 30 anos muito mais capacitados que outros profissionais mais velhos. Por quê? Momento, oportunidade, a tecnologia, a evolução, né? Então, a informação foi muito mais inserida na vida de quem tem menos de 30 do que quem tem quem tem mais de 30, né? E então, capacidade eu vejo até mais, profissionais até 30 anos mais capacitados que a galera acima de 30 anos.
Mas a maturidade que eu digo é a experiência, tipo quilômetros rodados, sabe? Sim, Apanhou mais, tropeçou mais, então tem mais para compartilhar. Nesse ponto que eu trouxe, porque nós vemos aí, hoje em dia, Forbes 30, né? A galera que por algum motivo se destacou muito, virou algum sócio da Ambev, alguma coisa assim. Os caras se destacaram absurdo, virou Forbes 30, né? Foi convidado para aparecer na Forbes, menos de 30 anos, referência de mercado. Então, tu vê muito mais hoje do que há 10 anos atrás. Sim. Porque a galera realmente está chegando antes do que antigamente, né? Antigamente, um profissional de sucesso era o quê? Tinha que ter 40, 50 anos para ser CEO. Sim. Hoje, tem empresas com 25 que era CEO. Né? Tudo bem que as startups facilitam isso, né? mas tem muito profissional que já é CEO com 25, 30 anos. E até, inclusive, agora já pode falar, né? Que agora já é público, já foi divulgado. Esse ano a gente vai ter o Jovem Empresário aqui de Maringá, que é um prêmio que ele é oferecido pelo Copegem, né? Quem entrega a premiação é o Copegem, o Jovem Empreendedor. Esse ano é o Rafael Tortola, que foi Forbes Under 30, se eu não me engano, agora esse ano, no final do ano passado, agora não lembro exatamente a data. Ele é do grupo GT Foods e ele vai ser o premiado agora esse ano. A gente vai ter a premiação dele no mês de novembro. Então é um desses exemplos de jovens lideranças aqui na nossa cidade que estão desenvolvendo negócios. O negócio dele já é um negócio da família, mas sob a liderança dele desenvolveu e cresceu muito. Então, assim, é um exemplo também disso, né? E assim, dentro do conselho, eu acho que longe de nós acharmos que nós somos muito experientes mesmo por estar ali dentro há muito tempo, né? Até uma das coisas que eu gosto de frisar no nosso processo seletivo. Eu falo, cara, aqui nenhum de nós somos psicólogos formados ou que fazemos um baita de um processo seletivo que vamos analisar a fundo e temos certeza que as 14 pessoas selecionadas que foram as 14 melhores. A todo momento eu gosto de frisar no processo seletivo que, cara, se naquele momento aquela pessoa não passou no processo seletivo, não é porque ela é melhor ou pior do que alguém ali dentro, mas sim porque nos nossos critérios que a gente colocou não estavam dentro da seleção. Mas eu acho que assim como no processo seletivo, como em vários outros projetos, a gente tem muito a desenvolver, não dá para botar todo mundo e a gente tem muito a desenvolver diferente. A gente tem, assim... Esse processo foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, né? Ele não era assim há 10 anos atrás. A gente sempre fala... que se fosse eu tentando entrar no processo seletivo hoje, eu não ia entrar. Não ia entrar, eu falo, graças a Deus que na minha época não tinha. Já tá desistindo antes de começar, né? Mudou muito, naquela época o processo era diferente. Não, mas essa troca que eu trouxe aqui de pessoas mais velhas para mais novas, porque eu acho importante, porque quando se fala de liderança, quando se fala de pessoas, de processo, de fato fazer as coisas acontecerem, tu vê muitas empresas grandes com liderança nova, mas tendo um conselho mais velho, mas tendo um apoio de alguém mais experiente que viveu, e essas empresas de fato assim crescem absurdamente. Então por isso que eu perguntei como que vocês estavam lidando com isso. Eu achei legal do clube, eu já tinha ouvido falar, só não lembrava, e você falou, eu lembrei agora, porque para mim é muito importante essa troca do jovem com o novo, né? Hoje em dia a gente vai trazer isso para um tema do podcast, que é a geração, né? Tem muita gente que não fala mal da geração atual, pelo contrário, né? Lá na empresa nós temos um projeto que se chama Projeto Vértice. A pessoa vem para trabalhar, quer dizer, ela vem para experimentar a função, igual vocês têm interna no Copegem, para ela vivenciar. Legal. Só que ela fica mais ou menos ali 90 dias vivenciando. E ela recebe ali uma mini bolsa, e às vezes a pessoa está fazendo transição de carreira. Ela trabalha, mas ela entra no nosso ecossistema, ela vê como nós trabalhamos e está sempre com aquele profissional da profissão que ele quer mudar ou que ele quer aprender. Ou ele é jovem, 18, 19 anos, está tentando entrar no mercado, só que isso eu garanto a qualidade, porque nós temos um bom trabalho, então eu garanto a qualidade da informação, a qualidade do que ele vai aprender, e ele experimenta a função na real. Legal. Não é, vou fazer projeto, não é assim não, quero ser engenheiro. Não, você tem que ir lá com a bota suja no meio da lama. Não é sentadinho no ar-condicionado, não capacete no sol, suando. Então, é uma vivência que é bem legal, né? No meu caso é digital, é bem diferente de um engenheiro, né? Mas é bem legal porque as pessoas vivenciam antes de tomar a decisão, que é uma decisão importante. Claro. Eu, por exemplo, fiz transição de carreira há 10 anos atrás. E por quê? Porque eu não estava satisfeito com o que eu estava fazendo, eu queria mudar. Então, mesmo tendo sucesso. Claro. Só que assim, se de repente eu tivesse vivenciado mais a fundo, talvez eu tivesse mudado lá atrás, né? Ainda adolescente e jovem. Mas isso é uma oportunidade bem legal, acho bem legal o que vocês fazem em relação a isso do jovem. Eu queria perguntar uma coisinha sobre... Vocês comentaram sobre alguns alunos que vão participar lá no Copegem, né? Se isso já acontece ou se não acontece
poderia ser, de repente, um projeto inovador. Que assim, por que não o Copegem ir às escolas? Né? Por que não ter... Porque você consegue alcançar um público maior, né? Como se fosse mesmo fazer parte, né, de um currículo ali, você, poxa, mensalmente ou uma frequência X, o Copegem vai lá para falar sobre engenharia, falar sobre o empreendedorismo, falar sobre alguns temas dia específicos. Da profissão, né? Sei lá, alguma coisa assim, né? Para poder ainda mais incentivar, aumentar o público, né? No ano passado, se eu não me engano, nós fizemos até uma rodada como essa dentro desse projeto do Empresário Sombra, onde nós trazemos os jovens para participarem com a gente. A gente fez uma rodada onde durante a semana a gente teve alguns cases apresentados no colégio. Então a gente teve um case apresentado sobre finanças com assessor de investimentos, falando um pouquinho sobre como guardar seu dinheiro, tudo mais. A gente teve um falando sobre engenharia, a gente teve alguns cases sendo apresentados ali, mas a nossa ideia é cada vez mais aproximar o conselho, principalmente dos colégios públicos aqui da nossa cidade. Então a gente já está estabelecendo uma parceria já com a Secretaria do Desenvolvimento da Juventude, se eu não me engano, né? Justamente para a gente conseguir tanto trazer os jovens de colégios públicos para os nossos eventos, como foi o exemplo do Impacta agora recentemente, como também a gente poder se aproximar cada vez mais e fazer um dia de palestras com o conselho. Eu, inclusive, agora recebi um convite para ir falar no Colégio Adventista um pouquinho sobre o conselho, como é que tem sido a nossa atuação, como é que é o dia a dia do empresário. Então, a nossa ideia é cada vez mais estar próximo desses colégios, que eu acho que é muito importante. Né? É ali onde a gente vê o desenvolvimento da liderança dos próximos 10, 15, 20 anos aí que a gente vê pela frente. Que é uma coisa que muita gente não se preocupa, né? Não criticando política nem nada do tipo, mas assim, o cidadão ele tem que fazer a parte dele também. Né? Vivemos numa civilização e se nós não fizermos também o que nós podemos fazer para contribuir, isso não tem que ser só da mão do governo, né? Isso tem que vir um pouco de nós também, contribuir com o que podemos, óbvio. Né? Você não vai parar a sua vida completamente para fazer algo que o público deveria estar fazendo. Mas por que não contribuir com projetos? Às vezes é um pouco que abre uma mente de um adolescente para ele, às vezes, sair de uma situação ruim ou buscar uma coisa melhor, né? Claro. Que tem muita gente que precisa de oportunidade. Às vezes é isso, é a falta da oportunidade que deixa ele estagnado e são insights, travado. Né? Também que despertam, né, nas pessoas. E é muito, até daquela frase que, não lembro quem que foi utilizou agora no Impacto agora desse ano, que é assim, é como plantar uma árvore que vai criar uma sombra que talvez não vai ser a gente que vai utilizar essa sombra, né? Mas provavelmente você vai estar criando essa sombra para que outra pessoa utilize para o seu filho, para a gente estar melhorando cada vez a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo, né? Acho que isso é bem legal. Ninguém quer pensar para o futuro, né? Sim. Como que eu faço? Eu brinco que de uma maneira muito, muito simplória, a China cresceu assim, né? Ela basicamente se fechou para o mundo para desenvolver o interno, né? De maneira bem simplória, porque tem muita coisa que aconteceu por trás, mas eles basicamente focaram neles. Eles deixaram de ser um país que copiava para um país que criava, né? Que cria, né? Então, é isso que eu vejo assim, nós não olhamos muito para o futuro. E esses movimentos, eu vejo muito isso. Então, a inovação, muitas das vezes chega a gente lá no nosso núcleo que tem um bom tempo de mercado, mas ainda está estagnado. Tu vê que essa pessoa claramente está estagnada porque ela não teve ou contato, ou um apoio, ou uma troca com outros empresários, né? E uma coisa que quando eu vim para cá, para Maringá, primeira coisa que quando eu soube da Assim, que tinha um programa lá de apoio, eu falei, cara, eu preciso ir lá. Eu demorei por questões de agenda, mas tanto que quando eu entrei de cabeça, assim, não deu para entrar em muito, só entrei em um, porque não dá, é muita coisa para fazer, mas eu entrei com vontade, assim, de ajudar, de contribuir. Aí nós montamos a ideia do podcast no ano passado, aí demora para construir, organizar, porque tudo é de graça, né? A gente faz voluntariado, associativismo, então quando encontra pessoas assim, né? Nós estamos organizando o podcast em 4, né? Tem a Eduarda e a Larissa que estão aqui nos bastidores e quando nós fazemos essa troca aqui com todo mundo, não é simples, né? Não. É uma coisa, vocês mesmo falaram, poxa, paramos porque não estava performando. Mas isso é para quê? Não é para nós. É para trazer pessoas que têm algo para compartilhar, para que a pessoa que está assistindo possa absorver e aplicar no seu negócio. Então, por isso que nós sempre giramos em torno da inovação, porque a inovação não necessariamente é tecnologia, mas também. Então, tudo que vocês fazem lá,
muitas das vezes é inovação. Em Maringá, é inovação no Programa Empreender, Sim, com é certeza. inovação no Nassim, aí leva para a prefeitura, leva para as escolas. E às vezes é uma ideia que você trouxe de algum outro lugar ou nunca pensou, nunca tirou de um lugar nenhum, mas já tem alguém que pensou igual Já você. teve alguém que fez lá que atrás. fez, você e- não sabe, mas alguém já fez. É, Então, isso é verdade. e não é um problema. E são coisas simples, né? Muitas das vezes é fazer uma palestra É. numa escola. Só. Não precisa ser um negócio tecnológico, uma coisa gigantesca, Um não. Megazord. Você precisa melhorar cada vez mais e está inovando, né? Exatamente. Eu tenho uma curiosidade em relação aos projetos, né? A gente sabe que também a inovação, ela não é necessariamente como a gente já disse aqui, né? Uma coisa nova que nunca ninguém fez. Mas muitas vezes ela precisa ser provocada, né? Também a gente precisa nos desafiar a fazer diferente, precisa buscar melhoria contínua, igual vocês comentaram, né? E dentro do Copegem, vocês têm ferramentas específicas para estruturar os projetos ou para buscar coisas novas também, né? Como que funciona isso? Embora vocês trabalhem aí com bastante a questão do desenvolvimento, né? Sim. Do grupo, então imagino que deve ter aí as ferramentas, não sei se são ferramentas genéricas ou se vocês mesmos criaram uma metodologia. Então eu queria ouvir um pouquinho disso. A gente só comentando, não lembro se a gente já comentou isso, mas o Copegem ele também é um núcleo do Empreender, então a gente também tem um consultor do Empreender que ajuda a gente nas nossas reuniões, no desenvolvimento da metodologia, o que a gente vai utilizar, tudo mais, mas muito focado para essa questão da inovação, um pouco do que o Caio já comentou, a gente todo final de ano, a gente faz um questionário com os nossos conselheiros e ver, cara, quais foram os pontos fortes desses projetos, que foram os pontos de melhoria, o que vocês veem que a gente tem que fazer de diferente e quais outros projetos que vocês veem que o Copegem hoje não entrega, que a gente poderia fazer? O que você acha que seria legal, que você gostaria de participar, que daria para a gente entregar realmente como um diferencial para a nossa cidade? Então a gente levanta tudo isso com os 60 membros que fazem parte hoje do conselho e todo final para início de ano seguinte, a gente como diretoria se reúne, levanta todos aqueles dados que a gente pegou no questionário, compila tudo aquilo e vê, o que a gente pode fazer de diferente que o pessoal colocou aqui, a gente tem uma demanda, por exemplo, o próprio Entreveiro do Bem, que foi um evento que nós fizemos pela primeira vez esse ano, surgiu de um questionário do ano passado, que a gente elencou, nós não temos muitos projetos sociais realmente sendo desenvolvidos hoje no Conselho. Vamos fazer esse aqui que o pessoal já colocou, que seria legal, teria um engajamento, tudo mais, teria um impacto legal. Então, essa é a principal ferramenta hoje que a gente utiliza pensando na inovação. Vocês Trazer usam o as impacto, ideias, né? Qual é o impacto que isso vai qual é gerar? o impacto que isso vai gerar, o quão engajado e quão comprado o pessoal está com a ideia dentro do Conselho, porque, por exemplo, o próprio Entreveiro, como nós fizemos, nós como voluntários, nós fizemos todo o trabalho ali no dia anterior ao evento. O Entreveiro, não sei se todos já conhecem, mas ele é uma comida típica do Sul, né, Caio? E ele é feito numa chapa grande e ele vai vários tipos de carne, vai bacon, vai frango, vai coração de galinha, vai várias comidas ali Iguarias. diferentes e tem que ser tudo picado. Então o pessoal ficou das 9 da manhã Às 11 da noite. às 11 da noite picando carne e preparando. Se aquela ideia não é uma ideia comprada pelo conselho, não é o que o pessoal estava querendo se engajar, a gente ia ter muito mais dificuldade ainda do pessoal se engajar no negócio. Foram Sim. quantos quilos de carne? Foi 450 quilos. 450 Nossa, quilos de rapaz. proteína cortado por membros do conselho um dia antes Já do foi. evento. Então, assim... Que não pediu pro açougueiro cortar, né? então, Picado. pois é, seria mais fácil, né? Tudo Seria pelo associativismo. tudo pelo né? associativismo. Já fica essa inovação. Manda o açougueiro manda Cortava picar. pro ano que vem. Já dá uma eliminada aí no Já trabalho. corta uma grande parte Mas do não tem trabalho. como, dependendo do que vocês fizerem, duvido. Sim. Faz parte do associativismo. Isso aí. Exatamente. E também por ser, como a gente falou, né, um núcleo multissetorial também, né? Então a gente Sim. tem pessoas de diversos segmentos. Meu setor não tem nada a ver com o setor do Luiz, muito diferente. Lá não tinha o setor de açougue? Tem um supermercadista, Tem então ele supermercado. ajudou bastante a gente já ajudou Foi. bastante a gente. Só que a gente, então, tem muita gente com muito contato. E contato que eu digo participando de muitos cursos, participando de muitos eventos, de outros núcleos, então que traz muita coisa. Tal núcleo está fazendo isso. Será que é interessante? Cara, a gente não tinha pensado por esse lado ainda. Será que não é interessante a gente também trazer essa ideia para nós?
Então, a gente vai sempre tentando estruturar também e melhorar, absorvendo um pouco do que os outros estão trazendo. Claro que a gente tem nosso direcionamento, né? Da criação de lideranças, da representatividade. Dentro disso, a gente vai trazendo o que a gente vê que é mais importante e que está sendo a energia mais bem gasta ali dentro dos projetos. Gente, então chegamos nos nossos últimos minutos aí da conversa. Eu perdi a hora aqui porque a conversa foi boa. Passou rápido. Né? E eu quero que vocês deixem uma última mensagem para quem está assistindo, né? Quem chegou até aqui merece, tem a bomba pra gente soltar. Tem a bomba no final. Mas eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem para quem está assistindo de fato, para o jovem ou para quem tem interesse em entrar no Copegem, fique à vontade aí para uma última mensagem. Sei que peguei de surpresa, então vou soltar a bomba enquanto vocês pensam. Tá. A bomba é simples, gente. Pensa bem. São 35 anos que a pessoa sai do Copegem. O Copegem está fazendo 35 anos. Será que é o fim do Copegem? O Copegem vai ter que se aposentar compulsoriamente? Porque a regra é clara, gente. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses aí com o Copegem. Acompanhe o Copegem. Acompanhe lá no nosso Instagram. E aí, qual é a mensagem que vocês podem deixar aí pra galera? Eu vejo que a gente tem muitas possibilidades de se desenvolver, né? Como foi falado aqui, o Copegem é uma das oportunidades de a gente estar ali, de estar envolvido com mais jovens, com mais pessoas também engajadas no mesmo propósito que a gente. Então é importante buscar. É importante se desenvolver e se colocar à prova. Quem está estagnado, no sentido de que não está buscando, não está procurando, está fazendo mais do mesmo, com esse mundo que a gente está vivendo hoje, de tanta velocidade, dificilmente vai conseguir alcançar os patamares que deseja. Então precisa se provar, precisa se colocar fora da zona de conforto. O Copegem é um lugar onde a gente está envolvido com muita gente, mas como a gente falou, o processo seletivo não está fácil ultimamente, então é só uma das oportunidades, assim como tem vários. O próprio programa Empreender, e assim oferece uma série de possibilidades de se envolver. Então tem que buscar. Maravilha. A minha mensagem é reforçar muito a missão do Copegem, né? Que é o desenvolvimento de novas lideranças. Então a gente quer proporcionar isso através de um ambiente associativo, um ambiente que a gente possibilite as pessoas trocarem ideias, compartilharem dores. Então o Conselho tem muito essa ideia, essa missão, é isso que a gente quer trabalhar ao máximo aqui dentro do Copegem. E se caso você tem até 35 anos e queira conhecer um pouquinho mais, queira participar, só seguir a gente lá nas nossas redes sociais, né? Lá no @Copegem no Instagram, a gente sempre divulga todas as nossas datas de processo seletivo, todos os projetos que a gente faz, tá tudo divulgado ali dentro. Então comecem a participar um pouquinho dos projetos, já viu? Já que já conta ponto no processo seletivo. Sim. Depois. E quem tiver interesse, a gente vai gostar muito de que você venha fazer parte aqui junto com a gente. Legal. Uma última mensagem também aqui nossa é que empreender não é abrir empresa. Às vezes você pode empreender na empresa dos outros, na empresa da sua família. E ter o espírito de empreendedor é o mais importante. Então vem para o programa Empreender. Tenho certeza que além do Copegem, o Núcleo de Inovação tem muitos outros. Tem para o setor específico, então talvez tenha um núcleo lá para o seu segmento, para sua área, para sua empresa. E vem crescer, cara. Associativismo também é receber, não é só dar, né? Então ali nós estamos recebendo e dando informações e contribuindo. Alguma última mensagem, Emerson, para a galera? Eu acho que minha dica aí para os jovens, né? É isso, já foi dito aqui. Então, participem, né? Primeiro acompanhem os trabalhos que são feitos pelo Copegem. Participe das atividades, né? Porque um dia, quem sabe lá na inscrição, lá você consegue, né? Fazendo sua inscrição, já conta os pontinhos aí para você, né? Pena que eu não consigo mais voltar no tempo, né? Participar, porque com certeza deve acrescentar muito, né? E é um trabalho que ele também traz orgulho para nós, né? Maringá, como o Vitor disse, tem sido um destaque aí na relação da SIM, dos trabalhos do Empreender. Então, a gente fica muito orgulhoso de saber que tem jovens aí tão talentosos e desenvolvendo atividades que agregam muito para a nossa sociedade e para o cidadão de uma forma geral. E que você também, que está igual eu aqui, né? Passou dos 35, que já faz um tempo, participe dos núcleos, né? Então, o nosso núcleo de inovação ele é multissetorial. E então, nós temos aí também, as portas estão abertas para receber aqueles que querem se desenvolver, inovar, né? E agregar. É isso. Bem, muito obrigado
pela sua audiência. Muito obrigado a vocês também pelo ter aceitado o convite, ter compartilhado um pouquinho da experiência de vocês no Copegem, da vida de vocês dentro do programa Empreender. E em breve teremos alguns temas mais específicos. Vamos convidá-los também para participar, como se fosse uma roda de bate-papo, mas por um tema específico, não falando do Copegem, né? E obrigado por estar aqui até agora, né? Se vocês quiserem pedir algum tema, algum convidado, quiser que alguém apareça aqui, ou simplesmente só deixar a sua mensagem, fique à vontade. Se inscreva no canal para receber as notificações. Vai ter muito mais conteúdo e muito mais gente para compartilhar no teu crescimento. Valeu? Isso aí. Obrigado, gente. Parabéns pelo Valeu, trabalho, gente. hein? Parabéns. Parabéns, obrigado. Valeu, gente. Até a próxima.